Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês através do canal O Reino em Pauta. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe você e a sua família de forma tremenda. É sempre uma alegria falar com vocês. Estar aqui todas as manhãs falando com vocês é um privilégio. Queridos, o Senhor continua direcionando a fazermos algumas séries escatológicas e nesta série nós estamos falando sobre a figura do anticristo, a besta. Muito bem. O anticristo tem uma figura, e a figura dele é a besta. Então, o que é o anticristo? É aquilo que se revolta contra Cristo. É aquilo que não crê em Cristo, que não quer saber de Cristo, né? E eu estou lendo o primeiro texto dessa série, que é João, primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 18. O primeiro e segundo ponto já falei na reflexão anterior, e o segundo ponto eu falei sobre a questão que está escrito: eles estavam conosco, mas não eram nossos, saíram do nosso meio. Amados, Deus tem um plano, e eu falei sobre o plano de Deus, e nesse plano de Deus houve uma revolta no meio desse plano. Satanás tornou-se Satanás por ser rebelde. Ele era Lúcifer. E com esse Lúcifer, rebelando contra Deus, ele trouxe essa síndrome para a terra, sendo expulso da presença do Senhor. Então, o que aconteceu, amados irmãos? Ele basicamente destruiu a terra, Ele levou a terra a um caos. O caos que você vê hoje na terra, amado, tudo que é caos que está na terra, está relacionado à caída, à expulsão de Satanás ou de Lúcifer do seu posto, o posto que Deus desejou para ele. E a partir daí, então, houve uma revolta luciferiana, juntamente com a terça parte dos anjos que ele trouxe com ele, que se tornaram demônios. E também, amados irmãos, as eras mais primitivas da terra, naquele tempo lá, amados irmãos, todas aquelas feras que existiam, uma grande parte tornaram-se também demônios, e então, junto com Satanás, eles se revoltaram contra Deus. Essa revolta perdura, amados irmãos, e vai perdurar até a volta do Senhor. E hoje a revolta do inimigo é contra quem? É contra a igreja. Mas quem é a igreja? A igreja, Paulo fala em Efésios, que ela é o corpo de Cristo. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é um corpo constituído com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a unção de Deus, com a glória de Deus. A partir desta visão, nós podemos então entender onde estamos, por que estamos, para onde vamos e por que vamos. Então vamos lá. Onde estamos na terra? Por que estamos? Para sermos provados com a visão de sermos aprovados. O que nos prova nessa terra? São, obviamente, as lutas diárias. Mas as lutas diárias, elas são causadas, amados irmãos, muitas delas, não são todas, mas muitas delas são causadas pelo próprio Satanás, que detesta a igreja, que ele é um anticristo. A besta tem uma figura. O anticristo é uma figura, a figura dele é a besta, descrita em Apocalipse. Muitas vezes pensamos, como é difícil entender até, mas amados, se você orar e ler a palavra com cuidado, vai ser revelado. E eu vou concluir essas reflexões dessa série, mostrando para vocês a questão da besta, que é a figura do anticristo. A besta no seu primeiro aspecto, no seu segundo aspecto. É muito importante atentar com diligência para isso. Mas agora, continuando no livro de João, ele fala no verso 20, mas vocês têm a unção, uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. De onde vem a unção? Do Senhor. Por que a unção?
para revelar o Senhor. A unção não é para me revelar, ou para revelar um homem. A unção é para revelar o Senhor. A unção é para liberar o Senhor. A unção é para pregar a palavra do Senhor. E a palavra ainda diz assim, amados, quem não escreva a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. A verdade é sempre a verdade. E a verdade, quem é a verdade? João 14,6, ali revela a verdade. A verdade de João 14,6 é Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a verdade. A verdade, queridos, é Cristo. Cristo é o padrão. Cristo é a visão. Cristo é a palavra. Cristo é o caminho a ser seguido. Então, ele é o caminho e ele é a verdade. Portanto, se você está no caminho, você tem a verdade. A verdade está em você. A verdade não é você, a verdade está em você. A verdade te comprou, a verdade te remiu e a verdade tem um propósito com a sua vida. O propósito da verdade é te levar ao plano, ao cumprimento do plano eterno de Deus. Então você faz parte do plano eterno de Deus. Então eu queria que você entendesse quão glorioso é ser escolhido por Deus. Ao invés de ficar olhando muitas vezes para a sua dificuldade, para a sua dor, para a sua fraqueza, ou para a dificuldade do irmão e a fraqueza do irmão, eu queria que você tivesse uma visão espiritual de quem você é em Deus, e você pudesse entender no Espírito o propósito central de Deus para com a tua vida. A partir desse entendimento, tudo ficará mais leve. Porque como estamos vivendo na última hora, como revelou João aqui no capítulo 2, verso 18 da primeira carta, ele diz que esta é a última hora. Então, eu e você como igreja estamos vivendo a última hora. E a vivência da última hora, queridos, não é uma vivência fácil, porque a última hora traz um certo peso, um peso de responsabilidade. A última hora traz uma expectativa. Todo homem, todo ser humano, irmãos, toda criatura tem uma expectativa. Sabe por quê? Porque Deus, ao criar o homem, ele colocou dentro do homem, amados, um espaço lá no Espírito chamado comunhão. É exatamente o lugar onde Deus deseja habitar. E é esse lugar de onde vem a solidão de alguém forte, a solidão de alguém que pode, a solidão de alguém que é presente. E o ser humano, sem Deus, ele sente uma solidão de Deus. E ele não sabe entender isso. Porque quem sabe está faltando pregação para ele, está faltando testemunho para ele. Então as pessoas saem correndo, desesperado, procurando encher ou preencher esse vazio. E tenta preencher com coisas dessa vida e aí não dá certo. Porque esse local é especificamente feito para a morada de Deus. A partir em que você entende isso e invoca o Senhor e crê nele, ele passa a morar no seu espírito. A partir dessa morada, então ele, amados irmãos, cresce. Ele vai para cima, ele traz a revelação, ele avança para todas as partes do corpo. Primeira parte que ele avança a partir da morada, irmãos, é na consciência, é na intuição, que faz parte do Espírito. Ele então avança por todo o Espírito, isto é, ele toma conta do Espírito, ele se mescla ao Espírito. Isso é revelado por Pedro, no seu capítulo 1 da sua carta, né? Que então o homem, ele tem a natureza de Deus dentro de si, é algo glorioso, é o DNA divino no DNA humano, é a vida de Deus colocada no homem através da cruz. Certo? A partir disso, então o Senhor está avançando, consciência, intuição, e então o espírito é tomado pela presença de Deus. Agora vem o segundo passo, que é o crescimento da revelação de Deus para a vida humana, para a vida da alma, que é o quê? A mente, a vontade e a emoção.
Então perceba que Deus está crescendo dentro do homem. Então no crescimento de Deus no homem, ele traz com ele toda a sua revelação. Não é lindo e maravilhoso? E você começa então a ter a revelação de Deus através desse processo, esse processo de crescimento. Por isso, amados irmãos, que ele diz assim: mas vocês têm a unção que recebeste do Santo. Aleluia! Olha que tremendo isso, do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Essa unção veio dele. Essa unção que trouxe paz, alegria, amor, gozo no Espírito. Essa unção que trouxe a revelação de Deus. Essa unção que trouxe o DNA de Deus dentro de você. Então agora é possível entender sim a palavra, porque a palavra está dentro de você. Diz a Bíblia, a palavra está junto de ti, no teu coração. Aleluia. Então se você começa, irmãos, a entender assim, fica muito leve, fica legal, você começa a sentir Deus crescer, e você pega o fio da meada, né? E começa a desenrolar uma grande revelação na sua vida, amados irmãos. Então agora Deus começa a revelar detalhes da sua economia. Sabe por quê que Deus deseja se revelar? Porque você é instrumento da revelação de Deus. Você é instrumento da visão de Deus. Você é instrumento do propósito de Deus. Você é instrumento que Deus escolheu para a glória dele, para que ele cumpra o propósito dele. E Deus não vai mergulhar você apenas em parte do seu propósito. Deus não vai mergulhar você, amados, apenas em uma palavra de conhecimento do seu propósito. Deus vai mergulhar você no propósito. Então, a palavra, como eu disse no início, ela é revelada. E Deus tem o prazer de mostrar profundamente a palavra com todas as letras no nosso interior. Por isso, irmãos, entender a figura do anticristo, que é a besta, não vai ser difícil a partir desta revelação. Abra o teu coração e comigo nessa oração, vamos agradecer a Deus por tal oportunidade. Vamos agradecer a Deus porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. Grande Deus, obrigado pela oportunidade. O Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, que deu o seu Filho para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo resgate. Obrigado, Senhor, pela salvação, pela libertação. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Continua comigo, porque nós estamos discorrendo devagarinho e vamos chegar à conclusão desse tema. Um beijo no seu coração e até amanhã.